Olá a todos, de volta à estrada com Jesus. E para que nós caminhemos com confiança, vamos pedir ao Pai que envie o seu Santo Espírito para nos acompanhar nessa nossa jornada de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Como nós sabemos, este mês de agosto é dedicado às vocações. A Igreja nos convida a meditar, a Igreja no Brasil nos convida a meditar sobre a vocação. E o que é vocação? Vocação é graça e missão. Então, com base nisso, quer dizer, tendo esse lema, não é? Vocação é graça e missão, vamos caminhar hoje, encerrando o mês vocacional, falando de algumas vocações dentro da Igreja, para concluirmos com aquela que é a grande missão da Igreja, uma missão universal, e é a apostólica também, porque ela foi iniciada por quem? Pelos apóstolos. E quem são os apóstolos? Os apóstolos são os discípulos de Jesus. Estão colocando precisamente no tempo presente, são porque somos todos nós. Nós somos os discípulos de Jesus. Então, se somos discípulos, e na nossa missão, qual é? Levar o Evangelho a todas as criaturas. Foi isso que Jesus pediu. E pediu aonde? Exatamente no final do Evangelho de São Mateus. O que se lê no capítulo 28 de São Mateus? Exatamente estas palavras. Jesus está ascendendo, vai ascender aos céus, vai voltar para a sua casa de origem, que é o céu. Então, diante dos seus discípulos reunidos, discípulos que ele já havia transformado em apóstolos, ao soprar sobre eles o seu Espírito, nessa passagem, o Espírito Santo ainda desceria sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Mas, porque Jesus os mandou para lá para aguardarem a descida do Espírito Santo. É o Pentecostes, aquilo que nós comemoramos no Pentecostes. Muito bem. Mas antes disso, Jesus já tinha dado a eles o seu Espírito, que é aquele que conduz, vai conduzir os apóstolos, conduz-nos a nós e também, evidentemente, conduz a Igreja. É o Espírito. A Igreja age pelo Espírito, por ação do Espírito Santo. Ele está sempre na Igreja, ajudando a Igreja a cumprir a sua missão. Por isso, missão é vocação, quer dizer, é chamamento, é chamado de Jesus para nós, e é também graça, porque se vem de Deus, vem gratuitamente. Ele dá como dom, é um dom especial que nós recebemos, o dom da vocação. E isso também na nossa vida corriqueira. Há pessoas que têm vocação para ser médicos, outros há que têm vocação para serem engenheiros, outros há para professores, outros há para advogados, e há aqueles que têm vocação para nadar, são os grandes nadadores aí das piscinas olímpicas. Há aqueles que têm vocação para jogar futebol, são os jogadores que estão aí a jogar. Então, para tudo na vida é preciso vocação.
E a vocação é algo que está em nós. Quer dizer, vai surgindo dentro de nós. Mas há aqueles para quem a vocação foi algo específico, porque começou exatamente com um chamado de Cristo. Esses são os seus apóstolos primeiros, aqueles 12 iniciais. Nesta passagem aqui, os 12 eram 11, nesse final do Evangelho de Mateus. E por quê? Porque um desses discípulos de Jesus, que tinha sido escolhido a dedo por ele, já era, quer dizer, já não era mais discípulo, coisa nenhuma, já tinha até se matado. Quer dizer, se suicidara, foi Judas Iscariotes, o traidor. Ele foi um discípulo de Jesus. E aí o que acontece? Ele tinha sido discípulo, mas traiu Jesus. Então, o grupo de 12, dos 12 iniciais, acabou sendo um grupo de 11, neste momento que está aqui. Muito bem. Por isso, São Mateus diz, no final do seu Evangelho, capítulo 28, versículos 16 até o 20, ele começa essa última parte do seu Evangelho dizendo exatamente o seguinte: os 11 discípulos, porque Judas já não era mais discípulo, tinha deixado de ser, quer dizer, já, nessa ocasião, repito, ele já tinha até se enforcado. Muito bem, os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Se adoraram, é porque Jesus aqui já está ressuscitado. É Jesus ressuscitado que vai ascender aos céus. Muito bem, Mateus não enfatiza esse aspecto. Não enfatiza, como Lucas. Não enfatiza, mas ele dá a entender isso. Eles chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Jesus está no alto do monte. Jesus subia sempre ao monte. Subir ao monte significa chegar junto a Deus, porque o monte é o local da habitação de Deus. Sempre fora, desde o Antigo Testamento. Não foi Deus que mandou Moisés subir o monte? Então, para encontrá-lo. Então, evidentemente, que o monte é o local da habitação de Deus. Jesus sempre sobe ao monte. E ele subiu ao monte onde ele se transfigurou. Mas ele subiu ao monte das Oliveiras, onde ele viveu a sua maior agonia. E depois ele subiu ao monte do Calvário, onde ele veio a morrer na cruz. Então, há sempre um monte na história de Jesus. O Evangelho de São Lucas é perpassado por subidas de Jesus ao monte. Jesus, toda vez que ia fazer alguma coisa mais importante, que precisava chamar a atenção dos seus discípulos para o que ele ia fazer, o que ele faz? Antes de fazer, ele subia ao monte para conversar com o Pai, para entrar num diálogo com o Pai. E o diálogo de Jesus com o Pai é exatamente o quê? Exatamente a oração, que ele nos lega. Muito bem, então estão no monte, quando viram Jesus, o adoraram. Quer dizer, só se adora a Deus. Adorar significa que eles se ajoelharam diante de Jesus, e diante de Jesus, ajoelhados, eles ficaram em estado de adoração, reconhecendo em Jesus o Filho de Deus. Algo que Pedro já havia confessado. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro havia confessado isso 1 ano e meio antes. Então agora, uns 2 anos antes, agora eles estão lá, adoraram. Mas, observa São Mateus, que estava lá junto deles, Mateus é um dos discípulos de Jesus, Mateus diz, mas alguns tiveram dúvidas. É claro, Mateus está escrevendo antes, e nós sabemos mais adiante, lendo Lucas, que quem teve dúvida, e lendo João, que quem teve dúvidas foi Tomé. Lembra da história de Tomé? Se eu não tocar o corpo de Jesus, eu não acreditarei nisso que vocês estão falando. Para mim isso não existe.
Então, mas alguns tiveram dúvida. Mas isso é outra coisa, nós não estamos falando disso. Então é o seguinte, então Jesus chegou perto deles, eles estão adorando Jesus, estão ajoelhados, até com a cabeça baixa, a gente pode imaginar. Aí Jesus se aproxima deles. Não são eles que se aproximam de Jesus. Notem. Notem o amor de Jesus pelos seus, porque a base de tudo é o amor. Ele é o Filho de Deus, ressuscitado, glorificado, prestes, já entrou no Pai, mas ele está prestes a materialmente, concretamente, subir para o Pai, em corpo e alma. Então o que vai acontecer? Ele já está glorificado, pois é este Filho de Deus, Deus com Deus, que mais uma vez dá provas do seu amor. Do seu amor pelos seus. Ele se aproxima. Não são os discípulos que vão a ele, é ele que vem aos discípulos. Deus vem a nós. Antes de nós pensarmos em ir a Deus, Deus vem a nós. Aqui cabe uma observação. Deus está presente, esta é a nossa fé, no Santíssimo Sacramento, que se esconde no altar, no sacrário. Mas há lá uma luzinha acesa, uma luzinha geralmente vermelha acesa, indicando que ali está Deus. Ali está o Santíssimo Sacramento, que é Deus feito pão. Pão que é um alimento para a vida eterna. Ele está ali no sacrário. Portanto, é Deus que está ali presente. Numa igreja daqui da Redondeza, existe sobre o sacrário a seguinte inscrição: Deus está aqui e te chama. Deus está aqui e te chama. Quer dizer, antes de nós pensarmos em chegar próximos a Deus, Deus já está próximo da gente. E mais, não é só estar próximo, Ele está próximo e nos chama. Ora, quantas e quantas vezes eu passei pela porta da igreja e não tive tempo de entrar para fazer uma visitinha a Deus. Dizer, simplesmente entrar, Pai, obrigado por estares aqui me chamando. Esta é uma boa prática. A gente passou na porta de uma igreja, a igreja está aberta, entrar nós que somos católicos, nós que somos batizados, nós que cremos na presença sacramental de Cristo, ali escondido do altar, devemos entrar sempre. Nem que seja para um breve alô, estou eu aqui. E aí, uma conversinha rápida com Deus e depois saem para o trabalho. Jesus ficará muito satisfeito com isso, muito contente. Não que Ele não vá nos abençoar, Ele releva a nossa falta de atenção com Ele, a nossa falta de carinho, a nossa falta de cuidado com Ele. Ele que tanto cuidado tem, tanto que Ele se aproxima dos discípulos. Ele se aproximou e disse para eles: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide todos, a todos os povos do mundo. Quer dizer, espalhai-vos pelo mundo inteiro e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus fala da Trindade. Primeiro é o Pai, depois é o Filho, e aí o Espírito Santo que une os dois a nós. 3 pessoas, uma só natureza divina. Esta é a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele diz:
ide a todos os povos. Esta é a ordem de Jesus. Ide a todos os povos é um mandado de Jesus, mandado com D, não é com T, é com D, porque é uma ordem. Aos discípulos que formarão o núcleo inicial da igreja, compete esta missão. A missão evangelizadora, universal. Levai a todos os povos a mensagem da salvação. Ide e dizei a todos os povos que Deus os tem como filhos e os quer perto de si como filhos. E a gente começa a ser filho de Deus com o batismo. Por isso Jesus disse, ide a todos os povos e pregai o Evangelho. O Evangelho é Ele próprio. A boa nova da salvação que Ele trouxe foi Ele mesmo. Para isso, Ele pagou um preço inacreditável, inexplicável, de se deixar levar ao alto de uma cruz, se deixar crucificar, derramar o seu sangue, para que, batizados neste sangue, nós pudéssemos novamente ser acolhidos por Deus como Pai. Por isso podemos chamar a Deus de Abá, diz São Paulo aos Romanos e a nós. Abá, que quer dizer pai, na realidade, papaizinho. É a maneira mais íntima, a maneira mais filial de se chamar o Pai. Ainda mais o Pai do céu. Então, aqui Jesus, Ele deu esta ordem, batizai todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, vocês passarão a fazer automaticamente parte da família de Deus, que é uma família universal, já que vai por todas as partes do mundo. Muito bem. Ensinai-os a obedecer tudo o que eu disse para vocês, o que eu ordenei a vocês que fizessem. Você faz isso, você faz... Não, os mandamentos de Jesus, as bem-aventuranças, cumprir as bem-aventuranças e o mandamento de Deus. Porque, na realidade, Deus dá os 10 mandamentos, o decálogo, a Moisés, é o Antigo Testamento. E Jesus os transforma, não modifica, mas mostra que os 10 mandamentos se consumam nas bem-aventuranças. Muito bem, e lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, no final do Evangelho de São Mateus, Mateus que estava presente neste momento, Mateus que era um dos 12, que é no caso um dos 11 discípulos presentes a este momento maior da vida deles, em que eles são enviados como missionários do Pai. Primeiro, então, Jesus os chamara. E agora, no final da sua missão, Jesus, ressuscitado, os envia em missão. Qual é a missão? Fazer exatamente aquilo que Jesus tinha feito. Como eles se transformarão, junto com Nossa Senhora estará com eles. Eles se transformarão na igreja, eles serão os pilares que sustentam a igreja. Por isso a igreja é católica, porque é universal, e é apostólica, porque está baseada, fundada nos apóstolos, na tradição dos apóstolos, na mensagem dos apóstolos. Esta é a nossa igreja, cujo chefe é o Papa,
que é o Pedro de hoje. Tu és Pedro e sobre esta pedra colocarei a minha igreja. Muito bem. Então, esses indivíduos, são esses os indivíduos escolhidos por Jesus, menos Judas, que também foi escolhido por Jesus, mas se desligara. Então, esses 11 receberam essa missão. Então, volto a dizer, eles foram chamados, eles tinham sido escolhidos por Jesus. Vocação. Vocare quer dizer chamar. Este é o chamamento. Agora eles são enviados em missão. A missão é levar o Evangelho a todas as criaturas e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto tudo é o quê? É graça de Deus. Por isso nós dizemos que vocação é graça e missão. Graça porque nós recebemos de graça. Não fizemos nada, não nos esforçamos em momento nenhum para sermos missionários da palavra. Então nós nos revestimos da palavra, deixamos que ela penetre no nosso coração, meditamos a palavra e depois as colocamos em prática. O colocar a palavra em prática é levar Jesus ao conhecimento das pessoas. Isto é missão. É a missão apostólica que os discípulos de Jesus, aqueles 11 primeiros, receberam. E é também uma missão apostólica para nós, porque somos discípulos de Jesus hoje. E como batizados, a nossa missão é essa. Não precisamos ser ministros ordenados, isto é, sacerdotes, religiosos. Não, isto é a missão de toda pessoa batizada. É levar Jesus ao conhecimento dos outros. Mas levar Jesus ao conhecimento dos outros não apenas pela palavra, mas principalmente pelo seu modo de viver uma vida coerente com os ensinamentos de Cristo. Não é pregar uma coisa e fazer outra. Isto é o que os fariseus faziam. E foi isso que Jesus condenou desde o início. A ponto de, certa vez, dizer: fazei tudo o que eles vos dizem, mas não fazei mais nada do que eles fazem. Eles falavam bem de Moisés e da lei, mas não praticavam aquilo que estava na lei. Eles praticavam uma lei que eles tinham inventado. Tanto é que os 10 mandamentos de Deus se transformaram em 613 prescrições. Que a grande carga é o fardo pesadíssimo que colocaram nos ombros do povo. O povo que era o povo de Deus, os filhos de Deus. E Jesus veio e combateu isso duramente. Muito bem. Então, os apóstolos tinham isso, missão é graça, a vocação é graça e missão. Mas ainda, como o tema é a vocação, o mês é o mês vocacional, ainda terminará agora com agosto, termina o mês vocacional e entrará o novo mês com outro tema, com outro aspecto a ser meditado. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre os 6 primeiros discípulos, aqueles que foram os 6 primeiros vocacionados, os 6 primeiros a serem chamados. Os textos básicos são esses aqui. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42, falam dos 2 primeiros. Do 43 ao 49, outros 2. Dos 2 primeiros, não, dos 4 primeiros, estão aqui. Os 4 primeiros. E depois, do 43 ao 49, os outros 2. Aí chegamos aos 6 primeiros apóstolos. Esses 6 primeiros apóstolos
Cada um tem a sua história. Na história de Jesus, cada um tem a sua marca. Então, hoje, nós vamos falar especificamente de um, que serve de modelo para os outros, mas sabendo que não é nada, cada um tem a sua maneira de ser, agiu da sua maneira, levou a mensagem de Jesus da maneira que o Espírito Santo indicou para que levasse. Agora, tinham uma característica em comum, falavam de Jesus, o crucificado, o ressuscitado, e que dera para eles esta ordem no alto do monte. Isso é a primeira coisa, eles têm essa característica, eles são missionários da palavra. Então vão e fazem aquilo que Jesus fez, que Jesus ordenou, e que o Espírito Santo fazia com que eles lembrassem e os impeliam a fazer. E a segunda característica, como mestre, que deu a sua vida pelos seus amigos, o discípulo de Jesus também tem que estar preparado a, no cumprimento da sua missão, levá-la até as últimas consequências, mesmo que para isso ele tenha que morrer. Ainda recentemente, na véspera da festa da Assunção de Nossa Senhora, a igreja celebrou a memória de São Maximiliano Kolbe, um sacerdote polonês dos nossos tempos, que morreu na câmara de gás de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque fugiram alguns prisioneiros do campo de Auschwitz, então os guardas da prisão, cumprindo as determinações superiores, pegaram 10 pessoas e mataram, quer dizer, levaram para a câmara de gás. Uma dessas pessoas era um pai de família. E uma outra dessas pessoas, que não tinha sido escolhido para nada, porque ele estava lá e ajudava muito todo mundo, era um padre católico chamado Maximiliano Kolbe. O que ele fez? Ele simplesmente chegou na prisão e se ofereceu para morrer no lugar daquele pai de família, que ia ser assassinado simplesmente como punição por outras pessoas terem fugido. Ele se colocou no lugar do pai. O que é isso? Amar até o fim. E foi exatamente o que ele fez. Ele substituiu aquele pai, foi no lugar daquele pai, o pai sobreviveu, quer dizer, sobreviveu à guerra, porque ele conseguiu escapar, ele conseguiu sair, quando foi libertado do campo de Auschwitz. E quando o Papa João Paulo II transformou, ou canonizou o padre Maximiliano Kolbe, esse prisioneiro, antigo prisioneiro de guerra, estava lá, presente ao ato de canonização de Maximiliano Maria Kolbe, como testemunha ocular da grandeza desse homem. Então, ele foi e deu esse testemunho do que o padre Maximiliano tinha feito por ele. Então, o padre Maximiliano cumpriu a determinação de Jesus e cumpriu-a integralmente, totalmente, plenamente, até o fim. Amou os seus e amou-os até o fim. Imitou o mestre, transformou-se no mestre. Imitou Cristo, tornou-se outro Cristo, o próprio Cristo. Assim tem que ser os discípulos de Jesus. Muito bem, então, esses discípulos aqui, André e João, são os dois primeiros. Eles eram discípulos de São João Batista, nessa primeira parte. Eram discípulos de São João Batista. E um dia, andando pela estrada com São João Batista,
o João Batista aponta uma pessoa que ia passando lá longe, do outro lado. Diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Aí, voltando-se para os dois discípulos, que eram André e João, nós ficamos sabendo depois. João não, porque é João que conta isso, então ele não bota o nome dele. Ele diz André, ele cita logo o primeiro de todos, que é André, que é o mais velho, André, e um outro discípulo, que é ele mesmo. Então, o que acontece? André, muito bem, então André vai, quando ele ouve de João, que é aquele é o Cordeiro de Deus, João diz para eles: segui-os, vocês dois, vão atrás dele. É ele que deve ser seguido, ele é que é o Messias. Mas ele chamou de Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Aí os dois foram atrás de Jesus. E acabou que eles passaram o dia com Jesus. Logo a seguir, André tinha um irmão chamado Simão. Aí ele chega em casa e diz para o Simão: ó irmão, eu encontrei o Messias. Aí conta a história de como foi, e Simão vai com ele. Ele chama Simão para ir lá, para ver Jesus. Aí eles vão novamente e eles encontram, quer dizer, André leva Simão, seu irmão. Aí chegando lá, Jesus olha para Simão e diz assim: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Pedro. Ele muda o nome de Simão para Pedro. Por isso eu já fui colocando aqui Pedro. Então, o primeiro é André e João, que estava com ele. Depois veio Pedro. Aí, passados mais uns dias, Jesus está andando pela praia, que é à beira do lago de Genezaré, está andando pela praia, e aí o que acontece? Ele encontra dois irmãos que estão lá trabalhando na rede, com o pai deles. O pai chamava-se Zebedeu. Ele encontra os dois irmãos trabalhando na rede. Aí o que ele faz? Jesus chega para eles e diz assim: vocês sigam-me. Imediatamente, o João já estava. O João é o irmão do Tiago. O Tiago é o mais velho. Então, o João era um garoto, na realidade. Estão trabalhando na rede. Jesus chama: vocês aí, sigam-me. Eles largaram tudo, largaram o pai que estava lá, Zebedeu, e foram atrás de Jesus. Esses são os 4 primeiros discípulos de Jesus. São João continua o seu relato dizendo, quer dizer, Jesus disse para eles assim: vocês venham, sigam-me. O que é isso? Vocação, é o chamado. Estão começando a seguir Jesus. Jesus quer ter um grupo de pessoas porque ele tem necessidade de ter essas pessoas. Não apenas porque ele quer formá-los para que eles depois cumpram a missão de levar a boa nova para todo mundo, como nós vimos lá no final de São Mateus, mas ele quer esse grupo de pessoas porque ele precisa deles também. Não apenas para isso, ele precisa da amizade deles, do carinho deles, do estar junto com ele, de querer estar com ele, de viver com ele. Esse é o Jesus, esse é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus feito homem, que precisa da companhia de outros humanos, os amigos dele. Tanto que ele vai dizer muito depois: já não os chamo servos, mas amigos. Nós somos amigos. Jesus quis fazer dos seus seguidores seus amigos. E mais adiante, irmãos. Por isso ensinou a rezar, a pedir a Deus, e ensinou a oração que começa: Pai Nosso.
é o meu pai e é o pai de vocês, então nós somos irmãos. Vejam o carinho, o amor de Jesus. E essa característica extraordinária do Pai, que é exatamente essa. A amizade pura, verdadeira, aquela que necessita estar em contato com, levá-los junto de si. Então, esses 4 são os primeiros chamados. A seguir, que é onde nós vamos nos deter mais um bocado, vem o capítulo 1, versículos 43 e 49, a 49 de São João. E ele diz assim, no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte ao chamamento desses aqui, do Tiago e do João. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo. Note bem, aqui nessa versão, nessa tradução, está dito claramente o que Jesus fez. Ele foi procurar Filipe, que nessa versão, que é uma tradução do original, Mateus está sendo muito direto. Dá a entender que Jesus já sabia quem era Filipe e foi procurar Filipe e disse para ele assim, venha comigo. O que Filipe podia ter dito? Não vou não. O que eu vou fazer com você? Não, eu tenho que sair, eu tenho que ir ao Guanabara. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro, os irmãos. André e Pedro eram desse vilarejo de Betsaida. Filipe era um dos moradores lá também, era um vizinho deles. Eles se conheciam certamente. E Jesus então encontra Filipe e diz para ele, olha, você vem comigo também. Filipe foi procurar e foi. Filipe não titubeou, foi com Jesus. O Simão e o Pedro já estavam com ele, o João e o tinham acabado de se juntar, quer dizer, João e Tiago tinham acabado de se juntar, eram 4, Filipe é o 5º. Então, Filipe, é essa a informação objetiva de São João, que é esse que está aqui. São João, que assistiu a isso, diz que Jesus foi lá e encontrou o Filipe, foi atrás do Filipe, chamou o Filipe e disse, olha, você vem também. O Filipe podia ter dito não, mas não, ele segue Jesus, se junta àquele grupo inicial, aquele grupo de 4, ele passa a ser o 5º. E ele certamente passou um dia inteiro com Jesus. E novamente e ali também ele teve a sensação que foi a dos primeiros, a do André e do João. Passaram um dia com Jesus, foi o suficiente para que eles se ligassem a Jesus, eles quisessem, se sentissem atraídos por Jesus, pela palavra de Jesus, pela conversa de Jesus, mas principalmente pela personalidade de Jesus. Jesus é esta pessoa que atrai. Ele tem um poder de atração enorme para quem se abre a ele, para quem tem o coração aberto àquilo que ele nos diz. Agora, a diferença está em que nós podemos dizer sim ou não, porque somos livres para isso. Mas Jesus não faz isso não. Ele vai direto à pessoa procurar. É ele que procura a pessoa. Viram bem aqui? Ele que procurou. E ele continua a fazer a mesma coisa. Porque no mais das vezes nós damos as costas a ele. Então, ele vem, ele insiste, persiste, ele está toda hora lá. Aqui não precisou, porque Filipe foi logo atrás dele.
Aí o Filipe deve ter ficado tão encantado com Jesus, mas tão encantado com Jesus, que no dia seguinte foi procurar Natanael. Então temos Filipe e temos Natanael. Filipe vai procurar Natanael. Este sufixo aqui significa Deus. E este nome, o nome é importante na cultura hebraica, na cultura semítica. Em relação aos nomes que aparecem na Sagrada Escritura, todos eles se relacionam a Deus e tem a ver com a história da salvação. Natanael significa Deus deu. Deus deu. Presente de Deus. Graça de Deus. O indivíduo se chamava Natanael. Era um amigo de Filipe. E esse Natanael é referido por Marcos e Lucas e Mateus, quer dizer, os três evangelistas sinóticos não o chamam de Natanael. O único que o chama de Natanael é João. Porque Natanael era também conhecido deles, provavelmente. Era amigo de Filipe, não tem dúvida. O amigo do Filipe se chamava Natanael. Mas os outros evangelistas, inclusive Mateus, que vai fazer parte do mesmo grupo, chamou Natanael, quer dizer, ele é identificado, esse Natanael de São João, é identificado como o Bartolomeu. Portanto, Natanael é igual a Bartolomeu. E Bartolomeu é um nome patronímico. Aqui é o prefixo. Bar quer dizer filho, em hebraico. Então é filho de Talmai. Então, nós, pelos sinóticos, nós sabemos que Bartolomeu não é o nome dele. O nome dele deve ser outro. Mas que na cultura semítica era corriqueiro. A pessoa era chamada pelo nome do pai. Então dizia-se filho de fulano. Isso acontece nas línguas modernas também. Para ficar só no português e serve para o espanhol. A palavra Henriques, Henriques, João Henriques, Paulo Marques, Henriques Marques. Os nomes próprios terminados em ES, esse ES significa filho de. Henriques quer dizer o quê? Filho de Henrique. Marques quer dizer o quê? Filho de Marcos. E assim nas outras línguas, a mesmíssima coisa. Então, indica-se o nome do pai. Então, Bartolomeu não é o nome dele. O nome esse Bartolomeu significa filho de Talmai. Nós sabemos o nome do pai, mas não necessariamente o nome do filho, que passa a ser exatamente esse daqui. E como ele aparece sempre ao lado do nome de Filipe, na lista dos primeiros discípulos de Jesus, ele aparece sempre ao lado de Filipe. Então significa que, como Natanael aparece ao lado de Filipe no Evangelho de São João, os outros foram escritos antes. Bartolomeu aparece sempre ao lado de Filipe, em Mateus, Lucas e Marcos. Então, em João, como ele é substituído por Natanael, o nome dele devia ser Natanael. E Natanael é identificado com
como Bartolomeu nos outros sinóticos. Então, Natanael ou Bartolomeu significam a mesmíssima coisa. E é exatamente de Bartolomeu que nós vamos falar um pouquinho, porque na Sagrada Escritura, no Evangelho, só São João se refere a ele. Ele é um dos discípulos menos conhecidos de Jesus. Exatamente porque ele só aparece no Evangelho de São João. E logo no início. E ele levará uma vida muito simples, mas uma vida muito obscura. Não é autor de nenhum feito extraordinário. Não é como Pedro, que abre sempre a boca para falar as coisas. Coisas certas, coisas erradas, não importa. Não é como Tomé, o homem da dúvida, nem João, que é o homem que representa o amor maior do homem por Jesus. Bartolomeu é silencioso. Ele não diz nada a não ser em São João. E se São João colocou, foi porque os outros não falaram dele. João quis deixar claro que esse homem teve importância na vida de Jesus. E realmente tem. Filipe chega para o amigo dele, Natanael, que é Bartolomeu, chega para o amigo dele, Natanael, e diz assim: olha, nós achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei. Então, eles estão à procura daquele que Moisés disse que viria, o Messias. E sobre quem os profetas também escreveram. Portanto, o Messias aparece na lei e nos profetas. O Antigo Testamento converge todo para a figura do Messias. O Messias que virá. Então, aqui está. Eles escreveram. E aí, então, Filipe revela o nome dessa pessoa. Nós achamos o Messias. Nós, Filipe, André, João, Pedro e Tiago. Nós achamos o Messias. Ele também. Lembram que Jesus tinha chamado? E ele foi. Aí ele diz assim: achamos aquele a respeito de quem? Ele é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Conhecido. Ele é Jesus, filho de José, dá o nome do pai de Jesus, da cidade de Nazaré. Cidade de Nazaré. Os outros foram rápidos atrás de Jesus. Natanael, ou Bartolomeu, ao contrário de sair atrás de Jesus imediatamente, ele diz assim, ele vai, mas antes ele não deixa de dizer, ele deixa escapar a seguinte frase: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Como é que pode ser o Filho de Deus nascido num vilarejo cujo nome nem consta no Antigo Testamento? Isso era o fim. É uma cidade que não tem a menor importância. Aliás, não existe nenhum registro sobre ela. Ela e um lugar chamado Buraco Quente é a mesma coisa. Ou seja, absolutamente nada. Se ele tivesse falado São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aí o Natanael ia dar atenção. Mas como ele não falou isso, falou de Nazaré, ele logo botou o seu preconceito no lugar. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quer dizer, totalmente cético. Mas essa resposta, ou essa pergunta de Natanael, que é Bartolomeu, essa pergunta, ela denota uma outra coisa. Ela nos ensina uma outra coisa.
Os caminhos de Deus não são os nossos. Deus, porque é Deus, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele vê e enxerga aquilo que nós, humanos, não conseguimos ver nem enxergar. Ele vai mais fundo. E Ele é capaz de tirar água de pedra. Já tinha feito isso. Como é capaz também de fazer brotar no coração das pessoas esse desejo imenso de seguir Jesus. Mesmo que ele venha de uma cidade que não tem a menor importância, de um vilarejo totalmente obscuro, escondido e ignorado. Os judeus já não gostavam dos galileus. E dentro da Galileia, Nazaré era o fim da picada. Era o último de todos os lugares. Imaginem o pior lugar que vocês já estiveram. Pois Nazaré, para os galileus, era pior do que esse. Eu posso citar vários. Era pior do que esse. Pois é ali que Deus faz surgir o seu filho. E vamos entender o seguinte, que na realidade Jesus não era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, de Judá. Então ele era de Belém. E no fim das contas, se nós formos bem fundo na história de Jesus, ele nasceu em Belém, mas na realidade ele vem do céu. A origem dele é celeste. A origem dele é no seio do Pai. Então, de onde é Jesus? Aqui, é claro, tinha de estabelecer um lugar. Ele é o filho de José, o carpinteiro de Nazaré. E Nazaré é uma, desculpem a expressão, droga de cidade. Nessa ocasião. Mas é aí, do lugar desconhecido, do lugar ignorado, do lugar detestado pelos seus próprios conterrâneos, é aí que Deus se faz presente. Ele vem dos lugares mais inconcebíveis, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Deus é Deus, portanto Ele está em todos os lugares, Ele não é de um lugar. Jesus é a prova disso. É de Nazaré, mas é de Belém. Mas é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, é de Londres, é de Paris. É lá dos confins da Ucrânia, e da Rússia, e da China, e do Japão, porque Ele é Deus. Deus é de todos os lugares, Deus é o Criador do universo. Jesus é o seu Filho, Jesus é Deus com Ele, então está em todos os lugares. Mas Natanael foi. Ele não era. No fundo, ele estava querendo conhecer Jesus. A verdade é essa. Ele foi. E será? Mas ele foi, depois de ele ouvir do amigo Felipe, a seguinte frase. Quando ele diz, vem cá, que Nazaré? E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe é prático. Felipe é objetivo. Não entra nessas considerações que eu entrei agora. Não. Ele só diz o seguinte, venha e veja. Quer dizer, a pessoa para conhecer Jesus tem que ir ela própria. É certo que as pessoas, a gente começa a conhecer Jesus através do que os outros nos contam. Quando criança não conhecia Jesus. Passei a conhecer Jesus quando eu comecei a ouvir. Na catequese, etc. Eu ouvia falar de Jesus, mas a começar dentro de casa, quando a gente aprende a rezar, sem saber o que está falando. Mas já vai nascendo dentro de nós esse desejo de conhecer Jesus.
Mas o contato pessoal, o tete-a-tete, a conversa com Jesus, essa tem que ser pessoal. Por isso Filipe, que é um sujeito prático e objetivo, diz: venha e veja. Decida você mesmo com os seus olhos, na tua presença. Vamos lá, conversa com ele e descobre quem ele é. Não adianta eu dizer para você, você vai lá e descobre por você mesmo. Aí então, Natanael foi. E estava chegando perto de Jesus, quando ouviu de Jesus dizer a seguinte frase. Jesus estava com os outros, estava lá no meio de um grupo. Aí ele vê Natanael se aproximar, mas Natanael está à distância de ouvir. Ele consegue ouvir as palavras de Jesus. E o que Jesus diz a respeito de Natanael? Aí está um verdadeiro israelita, onde não existe falsidade. Ou seja, estou diante de um homem veraz, de um homem autêntico, de um israelita autêntico, íntegro, inteiro, pleno, e não um hipócrita, não um mentiroso. Um homem que vive de acordo com as suas convicções. Autêntico. Este é o israelita que eu estou vendo diante de mim. Jesus fala isso, é uma exclamação. Imagina, esse é um elogio que parte do Filho de Deus para aquele indivíduo que está chegando. Ele que tinha duvidado de Jesus, daquilo que o amigo, não duvidou de Jesus, duvidou do Filipe, porque Jesus era apresentado como oriundo de Nazaré. Ele fica absolutamente estupefato e pergunta a Jesus: de onde é que tu me conheces? Diga-me lá, de onde é que você me conhece? Nunca tinha encontrado. Natanael não sabia quem era. De onde é que você me conhece? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto sentado debaixo daquela figueira. Eu ficaria aqui até o final do ano falando desta frase de Jesus. Mas Jesus fala de um momento da vida de Natanael. Basta que a gente saiba disso por hora. De um momento da vida de Natanael. Natanael devia estar passando por um momento difícil da vida dele. E ele queria chegar a um denominador comum com isso. Ele queria uma explicação do que fosse isso. Talvez ele estivesse se voltando para Deus, pedindo a ajuda de Deus. E um bom lugar para fazer isso era sentado embaixo de uma figueira. Jesus que tudo conhece, Jesus que tudo sabe, Jesus que ama as pessoas, também numa expressão de amor e de carinho, indica para ele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu sei do teu problema, eu sei do que está te incomodando, eu sei aquilo que te aflige, pois eu estou aqui para te ajudar, porque tu és meu amigo. Nessa primeira parte, eram discípulos de São João Batista. E um dia, andando pela estrada com São João Batista, o João Batista aponta uma pessoa que ia passando lá longe, do outro lado. Diz assim: eis o Cordeiro de Deus.
Aí, voltando-se para os dois discípulos, que eram André e João, nós ficamos sabendo depois. João não, porque é João que conta isso, então ele não bota o nome dele. Ele diz André, ele cita logo o primeiro de todos, que é André, que é o mais velho, André, e um outro discípulo, que é ele mesmo. Então, o que acontece? André... Acho que não. Hã? Ah, pois é. Então, vamos embora. Percalços do caminho. Muito bem. Então, André vai, quando ele ouve de João, que é aquele é o Cordeiro de Deus, João diz para eles, segui-os, vocês dois, vão atrás dele. É ele que deve ser seguido, ele é que é o Messias. Mas ele chamou de Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Aí os dois foram atrás de Jesus. E acabou que eles passaram o dia com Jesus. Logo a seguir, André tinha um irmão chamado Simão. Aí ele chega em casa e diz para o Simão, ó irmão, eu encontrei o Messias. Aí conta a história de como foi, e Simão vai com ele. Ele chama Simão para ir lá, para ver Jesus. Aí eles vão novamente e eles encontram, quer dizer, André leva Simão, seu irmão. Aí chegando lá, Jesus olha para Simão e diz assim, tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Pedro. Ele muda o nome de Simão para Pedro. Por isso eu já fui colocando aqui Pedro. Então, o primeiro é André e João, que estava com ele. Depois veio Pedro. Aí, passados mais uns dias, Jesus está andando pela praia, que é à beira do lago de Genezaré, está andando pela praia, e aí o que acontece? Ele encontra dois irmãos que estão lá trabalhando na rede, com o pai deles. O pai chamava-se Zebedeu. Ele encontra os dois irmãos trabalhando na rede. Aí o que ele faz? Jesus chega para eles e diz assim, vocês sigam-me. Imediatamente, o João já estava. O João é o irmão do Tiago. O Tiago é o mais velho. Então, o João era um garoto, na realidade. Estão trabalhando na rede. Jesus chama, vocês aí, sigam-me. Eles largaram tudo, largaram o pai que estava lá, Zebedeu, e foram atrás de Jesus. Esses são os 4 primeiros discípulos de Jesus. São João continua o seu relato dizendo, quer dizer, Jesus disse para eles assim, vocês venham, sigam-me. O que é isso? Vocação, é o chamado. Estão começando a seguir Jesus. Jesus quer ter um grupo de pessoas porque ele tem necessidade de ter essas pessoas. Não apenas porque ele quer formá-los para que eles depois cumpram a missão de levar a boa nova para todo mundo, como nós vimos lá no final de São Mateus, mas ele quer esse grupo de pessoas porque ele precisa deles também. Não apenas para isso, ele precisa da amizade deles, do carinho deles, do estar junto com ele, de querer estar com ele, de viver com ele. Esse é o Jesus, esse é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus feito homem, que precisa da companhia de outros humanos, os amigos dele. Tanto que ele vai dizer muito depois, já não os chamo servos, mas amigos. Nós somos amigos.
Jesus quis fazer dos seus seguidores seus amigos. E mais adiante, irmãos. Por isso ensinou a rezar, a pedir a Deus, e ensinou a oração que começa, Pai Nosso. É o meu pai e é o pai de vocês, então nós somos irmãos. Vejam o carinho, o amor de Jesus. E essa característica extraordinária do Pai, que é exatamente essa. A amizade pura, verdadeira, aquela que necessita estar em contato com, levá-los junto de si. Então, esses 4 são os primeiros chamados. A seguir, que é onde nós vamos nos deter mais um bocado, vem o capítulo 1, versículos 43 e 49, a 49 de São João. E ele diz assim, no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte ao chamamento desses aqui, do Tiago e do João. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo. Note bem, aqui nessa versão, nessa tradução, está dito claramente o que Jesus fez. Ele foi procurar Filipe, que nessa versão, que é uma tradução do original, Mateus está sendo muito direto. Dá a entender que Jesus já sabia quem era Filipe e foi procurar Filipe e disse para ele assim, venha comigo. O que Filipe podia ter dito? Não vou não. O que eu vou fazer com você? Não, eu tenho que sair, eu tenho que ir ao Guanabara. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro, os irmãos. André e Pedro eram desse vilarejo de Betsaida. Filipe era um dos moradores lá também, era um vizinho deles. Eles se conheciam certamente. E Jesus então encontra Filipe e diz para ele, olha, você vem comigo também. Filipe foi procurar e foi. Filipe não titubeou, foi com Jesus. O Simão e o Pedro já estavam com ele, o João e o tinham acabado de se juntar, quer dizer, João e Tiago tinham acabado de se juntar, eram 4, Filipe é o 5º. Então, Filipe, é essa a informação objetiva de São João, que é esse que está aqui. São João, que assistiu a isso, diz que Jesus foi lá e encontrou o Filipe, foi atrás do Filipe, chamou o Filipe. E disse, olha, você vem também. O Filipe podia ter dito não, mas não, ele segue Jesus, se junta àquele grupo inicial, aquele grupo de 4, ele passa a ser o 5º. E ele certamente passou um dia inteiro com Jesus. E novamente e ali também ele teve a sensação que foi a dos primeiros, a do André e do João. Passaram um dia com Jesus, foi o suficiente para que eles se ligassem a Jesus, eles quisessem, se sentissem atraídos por Jesus, pela palavra de Jesus, pela conversa de Jesus, mas principalmente pela personalidade de Jesus. Jesus é esta pessoa que atrai. Ele tem um poder de atração enorme para quem se abre a ele, para quem tem o coração aberto àquilo que ele nos diz. Agora, a diferença está em que nós podemos dizer sim ou não, porque somos livres para isso. Mas Jesus não faz isso, não. Ele vai direto à pessoa procurar. É ele que procura a pessoa. Viram bem aqui? Ele que procurou. E ele continua a fazer a mesma coisa.
Porque no mais das vezes nós damos as costas a ele. Então, ele vem, ele insiste, persiste, ele está toda hora lá. Aqui não precisou, porque Filipe foi logo atrás dele. Aí o Filipe deve ter ficado tão encantado com Jesus, mas tão encantado com Jesus, que no dia seguinte foi procurar Natanael. Então temos Filipe e temos Natanael. Filipe vai procurar Natanael. Este sufixo aqui significa Deus. E este nome, o nome é importante na cultura hebraica, na cultura semítica. Em relação aos nomes que aparecem na Sagrada Escritura, todos eles se relacionam a Deus e tem a ver com a história da salvação. Natanael significa Deus deu. Deus deu. Presente de Deus. Graça de Deus. O indivíduo se chamava Natanael. Era um amigo de Filipe. E esse Natanael é referido por Marcos e Lucas e Mateus, quer dizer, os três evangelistas sinóticos não o chamam de Natanael. O único que o chama de Natanael é João. Porque Natanael era também conhecido deles, provavelmente. Era amigo de Filipe, não tem dúvida. O amigo do Filipe se chamava Natanael. Mas os outros evangelistas, inclusive Mateus, que vai fazer parte do mesmo grupo, chamou Natanael, quer dizer, ele é identificado, esse Natanael de São João, é identificado como o Bartolomeu. Portanto, Natanael é igual a Bartolomeu. E Bartolomeu é um nome patronímico. Aqui é o prefixo. Bar quer dizer filho, em hebraico. Então é filho de Talmai. Então, nós, pelos sinóticos, nós sabemos que Bartolomeu não é o nome dele. O nome dele deve ser outro. Mas que na cultura semítica era corriqueiro. A pessoa era chamada pelo nome do pai. Então dizia-se filho de fulano. Isso acontece nas línguas modernas também. Para ficar só no português e serve para o espanhol. A palavra Henriques, Henriques, João Henriques, Paulo Marques, Henriques Marques. Os nomes próprios terminados em ES, esse ES significa filho de. Henriques quer dizer o quê? Filho de Henrique. Marques quer dizer o quê? Filho de Marcos. E assim nas outras línguas, a mesmíssima coisa. Então indica-se o nome do pai. Então Bartolomeu não é o nome dele. O nome esse Bartolomeu significa filho de Talmai. Nós sabemos o nome do pai, mas não necessariamente o nome do filho, que passa a ser exatamente esse daqui. E como ele aparece sempre ao lado do nome de Filipe, na lista dos primeiros discípulos de Jesus, ele aparece sempre ao lado de Filipe. Então significa que, como Natanael aparece ao lado de Filipe no Evangelho de São João, os outros foram escritos antes. Bartolomeu aparece sempre ao lado de Filipe, em Mateus, Lucas e Marcos.
Então, em João, como ele é substituído por Natanael, o nome dele devia ser Natanael. E Natanael é identificado como Bartolomeu nos outros sinóticos. Então, Natanael ou Bartolomeu significam a mesmíssima coisa. E é exatamente de Bartolomeu que nós vamos falar um pouquinho, porque na Sagrada Escritura, no Evangelho, só São João se refere a ele. Ele é um dos discípulos menos conhecidos de Jesus. Exatamente porque ele só aparece no Evangelho de São João. E logo no início. E ele levará uma vida muito simples, mas uma vida muito obscura. Não é autor de nenhum feito extraordinário. Não é como Pedro, que abre sempre a boca para falar as coisas certas, coisas erradas, não importa. Não é como Tomé, o homem da dúvida, nem João, que é o homem que representa o amor maior do homem por Jesus. Bartolomeu é silencioso. Ele não diz nada a não ser em São João. E se São João colocou, foi porque os outros não falaram dele. João quis deixar claro que esse homem teve importância na vida de Jesus. E realmente tem. Filipe chega para o amigo dele, Natanael, que é Bartolomeu, chega para o amigo dele, Natanael, e diz assim: olha, nós achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei. Então, eles estão à procura daquele que Moisés disse que viria, o Messias. E sobre quem os profetas também escreveram. Portanto, o Messias aparece na lei e nos profetas. O Antigo Testamento converge todo para a figura do Messias. O Messias que virá. Então, aqui está. Eles escreveram. E aí, então, Filipe revela o nome dessa pessoa. Nós achamos o Messias. Nós, Filipe, André, João, Pedro e Tiago. Nós achamos o Messias. Ele também. Lembram que Jesus tinha chamado? E ele foi. Aí ele diz assim: achamos aquele a respeito de quem? Ele é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Conhecido. Ele é Jesus, filho de José, dá o nome do pai de Jesus, da cidade de Nazaré. Cidade de Nazaré. Os outros foram rápidos atrás de Jesus. Natanael, ou Bartolomeu, ao contrário de sair atrás de Jesus imediatamente, ele diz assim, ele vai, mas antes ele não deixa de dizer, ele deixa escapar a seguinte frase: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Como é que pode ser o Filho de Deus nascido num vilarejo cujo nome nem consta no Antigo Testamento? Isso era o fim. É uma cidade que não tem a menor importância. Aliás, não existe nenhum registro sobre ela. Ela e um lugar chamado Buraco Quente é a mesma coisa. Ou seja, absolutamente nada. Se ele tivesse falado São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aí o Natanael ia dar atenção. Mas como ele não falou isso, falou de Nazaré, ele logo botou o seu preconceito no lugar. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quer dizer, totalmente cético. Mas essa resposta, ou essa pergunta de Natanael, que é Bartolomeu,
essa pergunta, ela denota uma outra coisa. Ela nos ensina uma outra coisa. Os caminhos de Deus não são os nossos. Deus, porque é Deus, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele vê e enxerga aquilo que nós, humanos, não conseguimos ver nem enxergar. Ele vai mais fundo. E Ele é capaz de tirar água de pedra. Já tinha feito isso. Como é capaz também de fazer brotar no coração das pessoas esse desejo imenso de seguir Jesus. Mesmo que ele venha de uma cidade que não tem a menor importância, de um vilarejo totalmente obscuro, escondido e ignorado. Os judeus já não gostavam dos galileus. E dentro da Galileia, Nazaré era o fim da picada. Era o último de todos os lugares. Imaginem o pior lugar que vocês já estiveram. Pois Nazaré, para os galileus, era pior do que esse. Eu posso citar vários. Era pior do que esse. Pois é ali que Deus faz surgir o seu filho. E vamos entender o seguinte, que na realidade Jesus não era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, de Judá. Então ele era de Belém. E no fim das contas, se nós formos bem fundo na história de Jesus, ele nasceu em Belém, mas na realidade ele vem do céu. A origem dele é celeste. A origem dele é no seio do Pai. Então, de onde é Jesus? Aqui, é claro, tinha de estabelecer um lugar. Ele é o filho de José, o carpinteiro de Nazaré. E Nazaré é uma, desculpem a expressão, droga de cidade. Nessa ocasião. Mas é aí, do lugar desconhecido, do lugar ignorado, do lugar detestado pelos seus próprios conterrâneos, é aí que Deus se faz presente. Ele vem dos lugares mais inconcebíveis, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Deus é Deus, portanto Ele está em todos os lugares, Ele não é de um lugar. Jesus é a prova disso. É de Nazaré, mas é de Belém. Mas é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, é de Londres, é de Paris. É lá dos confins da Ucrânia, e da Rússia, e da China, e do Japão, porque Ele é Deus. Deus é de todos os lugares, Deus é o Criador do universo. Jesus é o seu Filho, Jesus é Deus com Ele, então está em todos os lugares. Mas Natanael foi. Ele não era. No fundo, ele estava querendo conhecer Jesus. A verdade é essa. Ele foi. E será? Mas ele foi, depois de ele ouvir do amigo Felipe, a seguinte frase. Quando ele diz, vem cá, que é Nazaré? E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe é prático. Felipe é objetivo. Não entra nessas considerações que eu entrei agora. Não. Ele só diz o seguinte, venha e veja. Quer dizer, a pessoa para conhecer Jesus tem que ir ela própria. É certo que as pessoas, a gente começa a conhecer Jesus através do que os outros nos contam. Quando criança não conhecia Jesus. Passei a conhecer Jesus quando eu comecei a ouvir. Na catequese, etc. Eu ouvia falar de Jesus, mas a começar dentro de casa, quando a gente aprende a rezar, sem saber o que está falando.
Mas já vai nascendo dentro de nós esse desejo de conhecer Jesus. Mas o contato pessoal, o tete-a-tete, a conversa com Jesus, essa tem que ser pessoal. Por isso Filipe, que é um sujeito prático e objetivo, diz: venha e veja. Decida você mesmo com os seus olhos, na tua presença. Vamos lá, conversa com ele e descobre quem ele é. Não adianta eu dizer para você, você vai lá e descobre por você mesmo. Aí, então, Natanael foi. E estava chegando perto de Jesus, quando ouviu de Jesus dizer a seguinte frase. Jesus estava com os outros, estava lá no meio de um grupo. Aí ele vê Natanael se aproximar, mas Natanael está à distância de ouvir. Ele consegue ouvir as palavras de Jesus. E o que Jesus diz a respeito de Natanael? Aí está um verdadeiro israelita, onde não existe falsidade. Ou seja, estou diante de um homem veraz, de um homem autêntico, de um israelita autêntico, íntegro, inteiro, pleno, e não um hipócrita, não um mentiroso. Um homem que vive de acordo com as suas convicções. Autêntico. Este é o israelita que eu estou vendo diante de mim. Jesus fala isso, é uma exclamação. Imagina, esse é um elogio que parte do Filho de Deus para aquele indivíduo que está chegando. Ele que tinha duvidado de Jesus, daquilo que o amigo, não duvidou de Jesus, duvidou do Filipe, porque Jesus era apresentado como oriundo de Nazaré. Ele fica absolutamente estupefato e pergunta a Jesus: de onde é que tu me conheces? Diga-me lá, de onde é que você me conhece? Nunca tinha encontrado. Natanael não sabia quem era. De onde é que você me conhece? Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto sentado debaixo daquela figueira. Eu ficaria aqui até o final do ano falando desta frase de Jesus. Mas Jesus fala de um momento da vida de Natanael. Basta que a gente saiba disso por hora. De um momento da vida de Natanael. Natanael devia estar passando por um momento difícil da vida dele. E ele queria chegar a um denominador comum com isso. Ele queria uma explicação do que fosse isso. Talvez ele estivesse se voltando para Deus, pedindo a ajuda de Deus. E um bom lugar para fazer isso era sentado embaixo de uma figueira. Jesus que tudo conhece, Jesus que tudo sabe, Jesus que ama as pessoas, também numa expressão de amor e de carinho, indica para ele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu sei do teu problema, eu sei do que está te incomodando, eu sei aquilo que te aflige, pois eu estou aqui para te ajudar, porque tu és meu amigo.